Você já imaginou que coisa mais maluca que seria se os ministros do Supremo Tribunal Federal entendessem que algumas pessoas que participaram do governo Bolsonaro são golpistas? Pois é, isso aí já está acontecendo. Então estão mandando prender o Anderson Torres, dentre outros. Mas já imaginou se eles pensarem que os dois que estão no STF são bolsonaristas golpistas, o André Mendonça e o Cássio Nunes? Já pensou um ministro do Supremo mandando prender outro ministro do Supremo? Que balaio de gato que viraria? Pois é, tá quase nesse pé aí para acontecer, viu? Nós vamos falar aqui do André Mendonça, que tá no risco de ser preso pelo Alexandre de Moraes, pelo que a gente percebe. É lógico que é só uma conjectura, o que eu estou falando aqui é só uma suposição, mas uma matéria que foi publicada no Conexão Política assustou um pouquinho. Ainda falando do STF, o STF achou que depois que Bolsonaro saísse, que Lula entrasse, a vida dele seria sombra e água fresca. E não é não. A briga saiu do Executivo e veio pro Congresso. Agora o Congresso está comprando briga com o STF. Agora, algumas partes, alguns setores da imprensa já começam a questionar o STF. E agora, com uma PEC que está rolando, com protesto, entre outras coisas, o STF vai ter que se blindar mais do que nunca. E por fim, nós vamos falar das amizades, um tanto quanto suspeitas, democraticamente falando, do atual presidente da República, do Lula. Pois é, um bando de gente hipócrita que fica tapando o sol com a peneira, fingindo que Lula não tem amizades extremamente autoritárias e está aprendendo com essa turma e está colocando aqui dentro do Brasil. Mas, entretanto, nós estamos aqui para te alertar. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar com você aqui. Se você procura um canal independente, este é o editorial certo para você. No último, eu fiz umas críticas ao Bolsonaro e levei umas pancadas. Se você quer saber o que eu critiquei, volta no editorial número 4, das 7 horas, e vê o que foi a minha crítica lá, tá bom? Mas bora começar? Vamos ver? Olha só, matéria do Conexão Política. Todo mundo que ajudou o Bolsonaro, que incentivou o 8 de janeiro, que fez qualquer coisa é golpista, na visão do STF, correto? Até quem publicou nas redes sociais qualquer coisa sobre o 8 de janeiro está correndo o risco de ser preso. E imagina interferir num julgamento que já estava decidido para condenar os golpistas, entregadores, sem armas, a 17, 20 anos de prisão, mas mudar o julgamento todo. Foi o que André Mendonça fez. Últimas notícias, Conexão Política. Ministros do STF acreditam que o André Mendonça agiu a serviço do bolsonarismo, é o que diz um portal. Ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo reportagem da Globo, e a Globo nunca mente, tudo é verdade, tá? Estão considerando que André Mendonça agiu em favor do bolsonarismo ao solicitar a transferência para o plenário presencial no julgamento dos réus do ato de 8 de janeiro. Vamos entender. O STF fez aquele primeiro julgamento dos réus, do caso Aécio, que teve os advogados indo lá e fazendo a defesa. Lembra disso? Pois é. Depois que deu já o exemplo para a nação, para que não aconteça de novo, não questionem nada. Depois que o exemplo foi dado, tiraram a transparência do julgamento e jogaram para o plenário virtual. Como é que o plenário virtual funciona? Em vez de ter um julgamento onde o advogado faz a tese de defesa, o promotor e o juiz, o Moraes, no caso, acusam, que todo mundo assiste, você só vai lá e entrega o resultado. Ó, eu já fiz a sentença, tá aqui a sentença pronta, tá aqui a sentença pronta. O advogado mandou um videozinho de defesa, fica tudo escondido, ninguém nem sabe como, quem votou o quê. A transparência ali é bem limitada. E aí, já tinha maioria para condenar 2 pessoas a mais. Uma, salvo engano, 14, 15 anos, alguma coisa assim. E o André Mendonça, fruto do bolsonarismo golpista na visão do STF, veio e falou, nananina não, eu quero transparência no julgamento. E aí tem um instrumento que chama destaque. O que é o destaque? Eu quero que o julgamento seja virtual, cara a cara, olho no olho. Com direito ao Sebastião Coelho ir lá e falar que vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil. Entendeu? Pois é, o André Mendonça zerou tudo. E aí,
o STF falou, isso aqui, segundo a G1, isso aqui é um absurdo, o André Mendonça é um que está a serviço do bolsonarismo, do golpismo. Já pensou você acordar, abrir o editorial do Dr. Sandro e de repente André Mendonça preso por ordem do Alexandre de Moraes? Já pensou que doideira? Pois é. Vamos falar agora de outro assunto, vem comigo. Vamos falar das amizades do seu presidente da República que venceu pela democracia, mas é fã de uma ditadura. Vamos falar sobre isso? Não bastasse o escândalo de 5 bilhões que foi liberado para a Argentina para interferir na eleição, para ajudar um candidato contra o outro. Agora, a gente vai falar um pouco desses países que ele tanto ama e se tem alguma semelhança aqui com o Brasil. Matéria da R7 Record, tá bom? Jornalista russa. Olha, o Lula não gosta da Rússia, tá? Ele não ama a Rússia, não considera ela como a grande irmã russa e a grande irmã China, tá? Ele não gosta muito não, tá? Jornalista russa que protestou contra a guerra. Então o que ela fez? Protestou contra a guerra. É condenada a 8 anos de prisão. Durante uma TV estatal que estava lá, ela veio e colocou um cartaz ali, No War, ou seja, não à guerra. A jornalista russa exilada que protestou ao vivo na televisão estatal contra a guerra da Ucrânia foi condenada nessa quarta-feira, dia 4, a 8 anos e meio de prisão. À revelia, ou seja, sem ela ter direito de defesa nem nada disso, pela acusação de divulgar falsidade. Divulgar falsidade seria a fake news, tá? Aqui você vê ela protestando aqui. Então ela divulgou falsidades sobre o exército. Anunciou a Justiça de Moscou, Marina Ovianariadina, esse nome aqui que eu não dou nem de ler isso, Ozivianariadokavik, tá feio, né? Mas não dou conta de ler isso não, tá? Esse trem aqui é meio difícil, tá? De 45 anos, exibiu um cartaz durante um programa de notícias vespertino em março de 2022, mas foi condenada também por outros protestos que protagonizou diante do Kremlin em julho do mesmo ano. Então protestou. Foi caracterizado que ela divulgou as falsidades, ou seja, a fake news deles chamam falsidades, e 8 anos de chilindró. Qualquer coincidência com o Brasil é mera coincidência. Mas a gente vai além. Um dos sonhos da turma aí é criar a Guarda Nacional, quase uma guarda bolivariana, não é? Vamos dar uma olhada no Irã também, que teve navios aqui no Brasil, atracados, uma afronta aos norte-americanos. Mas olha só no caso dessa menina linda, essa moça, só 16 anos, tá? Armita, 16 anos, lembra minha filha, sabe? Quando eu vejo alguém com essa idade, em coma, porque foi agredida pela polícia da moralidade do Irã. Isso é um absurdo. Armita Garawande, 16 anos, luta pela própria vida na unidade de terapia intensiva do Hospital Farj, em Teherã. A estudante está em coma profundo desde domingo, quando foi abordada pela chamada Polícia da Moralidade, por razão não utilizar o hijab, que é um véu islâmico que tem que tampar o rosto, de forma adequada, na estação de metrô de Shohabda, em Teherã. Membro da diretoria da Organização de Direitos Humanos, Rengav Kamaran Raiknoff, determinou e afirmou ao Correio que recebeu relatos de testemunhas e familiares da Armita. Ou seja, de acordo com eles, a Armita e 2 amigas queriam usar o metrô para ir à escola, estava sem o véu, a guarda da moralidade chegou, bateu e a moça está em coma agora. E aí, essa notícia não foi veiculada lá dentro do Irã, porque não pode, mas a mídia internacional fez a cobertura. Essa é a democracia relativa que tem muita gente que gosta aí, né? Que aceita navio aqui, que comitiva do governo faz festa dentro do navio. Pois é. Brasil, Brasil, né? Aonde nós chegamos. Vamos lá, matéria do Metrópolis agora para vocês. STF versus Congresso. A briga do ano, né? Começou agora no finalzinho do ano e quem está correndo o risco de levar pancada no meio dessa briga é o Lula. Crise se agrava com a ideia de mandatos para ministros. A crise do Legislativo e Judiciário se acirrou após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
sugerir proposta de emenda à Constituição no sentido de instituir mandatos para futuros ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje o cargo não tem limite de permanência, além da obrigatoriedade de aposentadoria de 70 anos. Olha, no começo da gestão Bolsonaro, o que mais se falou foi da tal PEC da Bengala. Não, tem que reduzir a idade dos ministros do STF, tem que reduzir. Pois é. E aí, não foi feito. Aí era PEC da Bengala. Ó, vamos citar uma série de fatores que não fluiu. PEC da Bengala, tá? Reduzir de 75 para 70. A aposentadoria compulsória é a 70 anos, tá? Tinha que ser os 70. Acho que deu 70, já deu a contribuição que precisava dar pro STF, né? PEC da Bengala não fluiu. Aí tem também a CPI da Lava Toga, não fluiu, e a gente já falou sobre isso aqui, sobre o caso Flávio Bolsonaro, tá? E aí tem também a questão dos mandatos e tem do aumento do número de ministros e da forma de escolha. Tudo isso aqui está começando a dar medo, porque agora não é um cidadão que não tem o apoio mais, não é o Bolsonaro que não tem um apoio político mais. Só tinha o apoio do povo, político não. Agora são deputados e senadores que vêm ganhando couro, batendo de frente contra o STF. Exemplo? Vou mostrar um protesto aqui para vocês que o Coronel Telhada acaba de publicar. Dá uma olhada. Pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro. Nós estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Uma boa parte dos deputados estão em obstrução, inclusive eu, que sou da Frente Parlamentar de Segurança Pública, em protesto à intromissão do Supremo Tribunal Federal no Poder Legislativo. Eles estão aí discutindo e legislando a respeito de temas que não competem ao STF, e sim à Câmara dos Deputados, como o aborto, como o direito de propriedade, como a legalização das drogas, enfim, assuntos que não competem ao STF discutir, e sim à Câmara dos Deputados. Então nós estamos em obstrução, mas infelizmente o presidente tem feito pressão forte em cima da maioria dos deputados. Por isso que nós estamos aqui no plenário. Hoje estão votando alguns projetos aí, mas nós seguramos ao máximo a dar a presença, tanto que começou agora há pouco essa sessão plenária dessa terça-feira. Então nós estamos aí em defesa da população e não em defesa de direitos de algumas pessoas que se acham donas do poder, que usurpam o poder. Então contem com o nosso trabalho, estamos aqui à disposição de todos, aqui em Brasília à disposição de todos. Tenham uma ótima noite de terça-feira e continuamos por aqui, contem com o nosso trabalho. Ou seja, o coro vem crescendo cada vez mais de obstrução à própria Câmara, o que interfere no governo Lula, interfere no Lira, que está tentando barrar essa obstrução, porque Lira quer cargo, Lira quer negociar enquanto dá tempo. Lula não aprova as coisas, Lula que está em recuperação depois da cirurgia, e aí as obstruções, a pauta, a briga contra o STF continua vindo de dentro do Congresso. É o que diz aqui o Coronel Telhada. E aí a mídia também vem batendo de frente. Olha só, o J.R. Guzzo, da Revista Oeste, fez um editorial aqui com muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, mostrando que parte da imprensa, uma ala da imprensa, tem aqui um maior coro sobre essa questão aqui do STF. E ele escreve o seguinte: para o STF e seus parceiros do governo, Lula, que mandam em tudo e não prestam contas de nada, a população não tem capacidade para saber o que é melhor para ela. Isso aí é uma medida que os próprios comunistas, né, aquela turma do socialismo ali, acha que são eles que escolhem. É a ditadura pelo proletariado, mas que não pensa nem no proletariado. E o J.R. Guzzo faz essas críticas aqui. Ou seja, o governo mudou, entrou o Lula no lugar do Bolsonaro, o STF aproveitou o 8 de janeiro para dar duras respostas e servir de forma pedagógica, ou seja, vamos mostrar para todo mundo que ser bolsonarista é crime. Só que mesmo assim, o STF achou que ganharia mais força e, pelo contrário, ele vem conseguindo trazer contra si, ou sob si, a revolta do Legislativo, do Congresso, de parte da população, uma parte muito grande da população, e agora
a própria mídia já começa a levantar questionamentos sobre a atuação do STF, ou seja, a vida deles está mais complicada do que eles imaginavam. Talvez agora, e preste atenção, com chances muito mais reais da perda do poder que eles têm na mão do Congresso do que antes com as investidas do Bolsonaro. Pois é, a vida deles não anda tão fácil igual eles imaginaram que seria depois do Lula, não. Tá? A coisa tá pegando, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por estar aqui conosco. Gostou do conteúdo? Coloca no final. Gostei do conteúdo, fiquei até o final. Não concorda? Faça o favor de deixar um comentário. É sempre prazeroso discutir política com vocês. Esse é o nosso intuito, debater sobre democracia, debater sobre melhoras do nosso Brasil, do nosso país. É para isso que a gente está aqui, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.